Eu sou delegado da Polícia, fui delegado da Polícia Federal durante mais de 22 anos, ao todo, na minha carreira policial, 30 anos. E a investigação do caso Banestado foi o ápice da minha carreira. Eu tomei conhecimento da denúncia, né, a respeito das contas CC5, naturalmente, no trabalho do dia a dia. Fui convocado para comandar a Operação Macuco de Foz do Iguaçu, que investigava as contas CC5, né, no ano de 2001. Então, não foi na época do início, a época do início da suspeita sobre as contas CC5, se deu justamente depois da CPI dos precatórios, da qual o senador Roberto Requião foi relator, e o procurador Celso Treis pediu ao judiciário uma ampla quebra de sigilo bancário nacional, envolvendo todas as contas CC5 do país. Foi quando se observou um fluxo absurdo para aquele tipo de conta. Aquele tipo de conta era uma conta que servia a pessoa física, apenas os estrangeiros não residentes no país, um diretor de multinacional que está aqui no Brasil, que precisa fazer um câmbio rápido para suas famílias no exterior, mandar um dinheiro para a mãe, para a filha, etc. Depois isso foi desvirtuado pelo poder público, o próprio Banco Central mudou as regras da CC5, né, e autorizou que bancos, instituições financeiras e pessoas jurídicas abrissem conta CC5. Tá? Isso se deu na época da gestão do Gustavo Franco. E o argumento, na minha opinião, foi um argumento até pífio. Dizia-se que era necessário que bancos paraguaios pudessem vir até Foz do Iguaçu, no Banco do Brasil, no Banco Banestado, e todos esses bancos tinham conta CC5, abrirem conta CC5 para segurarem a explosão do dólar paralelo, pressionada por compradores e turistas que iam até ao Paraguai, à cidade del Leste, fazer compras. Essa que era a desculpa, pois assim os bancos paraguaios podiam autorizar os vendedores paraguaios a receber. Doutor Castilho, é o rabo abanando o cachorro, né? Então, porque a gente tem sacoleiro em Foz do Iguaçu, a gente muda a regulamentação sobre remessa de divisas no Brasil inteiro. Essa foi a desculpa, mas, na verdade, outra coisa estava por trás. Historicamente, a evasão de divisas sempre ocorreu através do dólar a cabo. Historicamente é isso. Dólar a cabo, para o cidadão que está assistindo, que não conhece a parte específica, é uma remessa de numerário de um país para o outro, por exemplo, sem a remessa física do dinheiro. É uma compensação entre poupanças. O doleiro tem uma poupança em real no Brasil e tem uma poupança em dólar no exterior. Ele recebe o dinheiro de propina, o dinheiro do crime organizado, o dinheiro da corrupção no Brasil, deposita na poupança dele brasileira e dá um telefonema, que antigamente seguia via cabo subterrâneo dentro do mar, por isso via cabo é via telefone. E esse telefonema chegava no correspondente desse doleiro lá no exterior e ele dava uma ordem para liberar o correspondente em dólar para o remetente aqui do Brasil. Tá? Então, quem mandava o dinheiro aqui do Brasil também tinha uma conta lá do exterior para receber. Esse era o dólar a cabo. Dólar a cabo era aquela coisa anotada em caderneta, que nem caderneta de padaria, que era inseguro a questão da remessa e tal. Quando veio a possibilidade de se usar a CC5, deu mais segurança, mais formalidade para essas remessas. Então, o próprio criminoso, criminoso do colarinho branco, o corrupto, a elite dominante, gostou disso aí. Então, migrou-se do sistema de lavagem de dinheiro através do dólar a cabo para o sistema das contas CC5. Basicamente funcionava bem parecido. O doleiro angariava, criava empresas fantasmas e angariava laranjas para abrir contas comuns em diversos bancos por todo o território nacional, e depois esses laranjas e essas empresas fantasmas faziam depósito nas contas CC5, que fechavam câmbio automático com países do exterior, tá? Completando assim o ciclo da evasão de divisas, certo? E isso passou então, mudou-se o esquema da evasão de divisas e da lavagem de dinheiro, isso na década de 90. De 95 até o ano de 2001 foi o auge da operação da CC5.
O Banco Banestado foi eleito como o principal do uso pelos doleiros. O motivo eu não sei por quê. Simplesmente o Banco Banestado era o mais usado. Então, um banco paraguaio, por exemplo, o Banco del Paraná, o Banco Integração, abriram contas CC5 de pessoa jurídica ali na agência Banestado de Foz do Iguaçu, e através do dinheiro recebido de doleiros, estes bancos faziam depósitos ali na CC5 de Foz do Iguaçu, que remetiam diretamente a uma agência do Banestado em Nova York. Essa agência do Banestado recebia o dinheiro evadido. Então, esse ficou uma explicação resumida a respeito do esquema de evasão e lavagem de dinheiro. Agora eu vou, se eu ainda estou com a palavra, e vou dar sequência, eu vou explicar como que eu cheguei na Operação Macuco, como que eu passei a coordenar os delegados, os escrivães e os agentes de Polícia Federal que, junto comigo, fizeram a conhecida Operação Macuco, de Foz do Iguaçu, e que depois ficou internacionalmente conhecida como caso Banestado. E agora tem sido chamada de CC5 Gate, até uma boa referência, um bom apelido para o caso. Obrigado a parte que me toca, obrigado pela parte que me toca, doutor Castilho. CC5 Gate. Eu assumi como delegado em 1996. Tive uma boa classificação na Academia Nacional de Polícia, acabei escolhendo a única vaga que existia na minha terra natal, São José do Rio Preto, onde cheguei lá e assumi em 1996. Por meu azar, cheguei lá e encontrei ainda um esquema da antiga política, da velha guarda, funcionários, delegados, envolvidos em esquema de corrupção, do qual eu fui frontalmente contra. E o meu início de carreira ficou um pouco impossibilitado de dar sequência ali, mesmo porque eu estava sendo avaliado no meu estágio probatório por delegados da antiga, na minha opinião, estavam envolvidos com esquemas de corrupção, envolvendo a extorsão de usineiros da região ali, justamente na questão de extorsão para não investigar a sonegação de imposto, esse tipo de coisa. Aí acabei sendo obrigado a pedir remoção. Eu achei que não dava para tocar a minha vida de delegado ali naquela lotação, pedi remoção para a cidade de Araçatuba. Certo dia estou lá em Araçatuba, é um pouco desgostoso, porque minha família continuou em São José do Rio Preto, e eu viajava para Araçatuba, etc., para trabalhar como delegado lá. Me toca, atendo um telefone, é o corregedor da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, doutor Pietro. Até ele lançou uma piada, falou: Castilho, eu tenho uma tarefa espinhosa aí, meia cansativa, você não quer ir para Foz do Iguaçu, não? Para investigar um caso lá das contas CC5, que nós já estamos tendo problema lá em Foz do Iguaçu, porque tem alguns maus funcionários lá que estão aproveitando o grande volume de dinheiro da investigação para tentar abordar empresários. Ele fez uma piada. Você que não gosta de dinheiro, então uma piada para fazer uma referência que a gente era um pouco radical em questão à probidade, ao comportamento do servidor público. Eu fui sempre muito radical desde o início da minha carreira. E eu acabei aceitando. Eu estava já desgostoso de não estar na minha lotação original, que seria a minha terra natal, São José do Rio Preto, e aceitei. Fui para Foz do Iguaçu para assumir a coordenação da Operação Macuco. Cheguei lá, salvo engano, em maio ou junho de 2001. Assumi a coordenação. Os trabalhos estavam já com 3 ou 4 anos. Por lá já tinham passado diversos delegados, né? E como era uma operação especial, não é aquela operação que a delegacia de Foz do Iguaçu presidia os inquéritos com os delegados próprios. Os inquéritos eram presididos com delegados que vinham em missão, vinham de fora, em viagem. Agentes policiais vinham em viagens, escrivães, peritos e etc. Sendo assim, continuo no sinal? O senhor continua, eu só tinha fechado a minha imagem aqui, porque eu ia pegar uma almofada para colocar nas minhas costas. Não, pode seguir, doutor Castilho. E aí, chegando lá em Foz do Iguaçu, dando sequência à investigação, eu assumi aproximadamente a presidência de 500 inquéritos, juntamente com os delegados que me auxiliavam na condução dos inquéritos no dia a dia. A coisa estava muito bagunçada, o foco já tinha se perdido,
E por orientação da administração, vinha ordem diretamente da Divisão de Combate a Ilícitos Financeiros de Brasília, para que o foco fosse na apuração das contas de laranjas dentro de território nacional. Aí, como delegado e presidente dos inquéritos, entendi que aquele não era o foco correto, tá? E parti de duas premissas básicas. Primeira delas, todo dinheiro tem dono. Segunda delas, todo dinheiro deixa rastro. Nesse momento, comecei a vislumbrar a possibilidade de encerrar toda aquela trabalheira sem pé nem cabeça, mais de 5.000 depoimentos de laranjas, de testemunhas e etc., abrindo um quebra-cabeça infinito ali, que não seria chegar a lugar nenhum, devido ao grande número de detalhes de uma investigação desse porte. E ouvindo um dos peritos que estava na investigação há 3 anos antes, perito Eurico Montenegro, o qual chegou para mim um dia e falou: delegado, diversos delegados já passaram por aí, eu já orientei e tal, expliquei que se não fizermos o rastreamento internacional, nós não vamos ter a materialidade delitiva e nós vamos perder o foco. Eu gostei daquela franqueza e daquela parceria de investigação. Então, o Eurico veio com essa inteligente ideia, tá, de começarmos, perito Eurico Montenegro, de começarmos o rastreamento internacional. Aí teve um fato do dia a dia que acabou auxiliando a investigação. Em setembro de 2001, eu já estava lá, houve a queda das Torres Gêmeas em Nova York. Com a queda das Torres Gêmeas, o que aconteceu? Com a queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos ficou num clima de emocional muito grande, inclusive os juízes. Tá? Aí que nós aproveitamos o gancho, tá? E baseado no laudo pericial número 870 de 2001, estou falando os números, etc., porque a turma da Polícia Federal vai estar assistindo e o pessoal com certeza vai estar podendo acompanhar e confirmar. Doutor Castilho, eu peço que, por favor, você deixe essas referências. Aqui no programa a gente tem tempo e a gente quer também, um dos objetivos principais é fazer o registro histórico. Então, já que o senhor tem essa memória privilegiada, por favor, decline os números, sim. Exato. Então, o inquérito mãe do Banestado, e eu vou contar como que ele virou o inquérito mãe. Bom, era o 207 de 1998, da cidade de Foz do Iguaçu. Esse foi o inquérito mãe, que eu assumi a presidência dele, salvo engano, em torno de agosto de 2001, assumi a presidência desse inquérito. Neste inquérito, já atuava, na parte técnica, o perito criminal federal, o perito Eurico Montenegro. E o perito Eurico Montenegro, juntamente com o perito Renato Barbosa, salvo engano, mais um perito que vai me falhar o nome, tinham feito um laudo pericial com base nos depoimentos de laranjas e já nas quebras de sigilo bancário das contas de laranja dentro de território nacional, que apontava uma remessa de dinheiro da CC5 do Banestado para Manhattan, para Wall Street, para os bancos de Nova York, no valor, não me engano, não me lembro qual foi o banco que recebeu esse valor, no valor de 17 milhões de dólares, passando por Nova York com destino final para o Paquistão. Tá? Isso me chamou a atenção. Eu falei, está aqui uma boa oportunidade de se aproximarmos das autoridades americanas, pois eu sei que eles terão interesse. Aí convenci meus chefes em Brasília, da DECOI, que era a Divisão de Combate a crimes financeiros e inquéritos especiais, hoje a DEFIN foi mudando de nome com o tempo, que seria necessária uma viagem para o exterior. Então, com esse laudo pericial que demonstrava uma remessa de 17 milhões de dólares para o Paquistão, tá, juntamente com uma equipe de peritos, na qual incluía o perito Eurico Montenegro e o perito Renato Barbosa, que foram os dois principais componentes da minha equipe, sem contar escrivães, agentes e outros funcionários que nos acompanharam na primeira viagem, isso no mês de janeiro de 2001, de 2002, me engano, janeiro de 2002, foi a primeira viagem que nós fomos para lá. Com esse
laudo pericial demonstrando essa remessa, nós conseguimos de imediato, depois de eu dar uma boa analisada nas possibilidades dentro do common law, tá? Que faz parte da área do direito internacional, que eu tenho certeza que o Rômulo bem conhece. Existe um instituto... Quem conhece bem também, desculpe interromper, doutor Castilho, é o Luiz Roberto Barroso, porque ele me deu aula desde o primeiro período da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele me ensinou a distinção entre Civil Law, Common Law. Ele é um americanófilo, ele fez LLM em Yale, e os filhos dele fazem a graduação em Direito, salvo engano, em Harvard. Então, o Luiz Roberto Barroso, esse que está na SC5 e preside o TSE, ele também conhece bastante a distinção entre Civil Law e Common Law, a qual você faz alusão agora. Sim, e o interessante, eu quero que seja observado, que alguns elementos, alguns empurrões da sorte e da coincidência fizeram isso acontecer, fizeram essa investigação acontecer. Aí, já em Nova York, tá, baseado num instituto chamado Discovery, de Direito Civil, eu apliquei, por analogia, em Direito Criminal, na minha petição. Tá? Usei esse instituto, tá? Instituto Discovery, dentro do Common Law, e a gente estava na dúvida se ia ou não colar, porque o juiz criminal podia não aceitar, falar, esse instrumento não é um instrumento próprio, mas eles estavam sob forte emoção da queda das torres, com necessidade urgente de responder à opinião pública. Então, mesmo com o Instituto de Direito Civil, eu consegui afastar o sigilo bancário das 1.600 contas, de todas elas. Foi uma queda absurda, da agência do Banestado de Nova York. Foi afastado de forma de fio a pavio, de cabo a rabo. Nós tivemos acesso a todas as contas. Aí entrou o trabalho dos dois peritos, um perito economista, perito Eurico, e um perito contador, perito Renato Barbosa. Ambos experts à época em técnicas de informática, em análise de banco de dados, dominavam o Access, o Excel. Então, fomos para dentro da agência do Banco Banestado, em Nova York, que já estava fechada, já tinha sido encerrada, então fomos para o arquivo e houve uma cópia completa de tudo. Eles conseguiram copiar as 1.600 contas, os dados foram bem tratados através dos programas próprios de informática, e conseguimos fazer um resumo, tá, do que aconteceu por ali. Das 1.600 contas, 137 pertenciam a doleiros. E nessa segunda metade da década de 90, de 95 até o ano 2000, ou até quando fechou o Banestado, acho que foi 2000, quando fechou a agência do Banestado em Nova York, por aquelas contas tinham passado nada mais, nada menos do que 14 bilhões de dólares. Veja bem, esse valor é absurdo, e a maioria vindo de CC5, pagando as contas correntes normais da agência Banestado em Nova York. Aquilo foi um absurdo, porque como que um banquinho daquele pequeno, com poucas contas, tem um volume tão grande? Daí teve-se a certeza que a lavanderia nacional tinha migrado de vez do dólar a cabo por dólar via CC5. Foi aonde a gente teve a certeza. E essas 137 contas, dentro do inquérito-mãe, que é o inquérito 207 de 1998 da Delegacia de Foz do Iguaçu, essas 137 contas foram trabalhadas, pelo meu pedido, pelos dois peritos e por mais um perito, que eu vou ficar devendo o nome. Se não me engano, foi o perito Renan, mas me desculpe se eu me enganei o nome, mas com certeza isso pode ser pesquisado. Esses três peritos fizeram um novo laudo, o laudo 675. Tá? Esse foi o laudo mãe, que foi o laudo que compactou todas as informações. Esse laudo mostrou a agência Banestado pagando contas em vários bancos de Nova York, o Swiss Bank, o Chase Manhattan, o SBU e outros mais, né? Diversos bancos do Wall Street, de Manhattan, que é o coração financeiro mundial, recebendo esses bilhões de dólares do Banco Brasileiro, da agência Banestado. Aí o que aconteceu? Nesta primeira viagem, que foi em 2001, começou a primeira operação abafa, que eu vou relatar uma operação abafa aqui, em 3 fases. Tá?
Então, a primeira Operação Abafa já foi nessa primeira viagem. Nós estávamos com 30 dias lá, tínhamos que esticar o trabalho, já veio ordem da direção, sempre a conversa repetida, olha, essa viagem internacional, ela custa muito aqui para a administração, as diárias estão restritas, vocês têm que retornar. Acabamos retornando, mesmo porque nós teríamos que ter um tempo para trabalhar aquele volume de dados de 1.600 contas enorme. Voltamos para o Brasil. No que essa documentação foi para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e onde fica a perícia da Polícia Federal, e os peritos começaram o trabalho, eu não sei de que forma, mas alguns dados, pois é uma investigação muito sensível, que mexia com a cúpula da política brasileira, porque alguns nomes da cúpula da política, da elite nacional, tanto do empresariado como dos 3 poderes, dos servidores de alto escalão, começaram a aparecer nessas remessas. Inclusive, desculpa interromper, doutor Castilho. Pode falar. A gente mencionou já aqui o nome do José Serra, que era então ministro da Saúde, do Fernando Henrique Cardoso. Então, até alguém com prerrogativa de foro. Sim, exatamente. Não vou mencionar nomes da investigação. Vou falar de algumas coisas que já saíram na mídia, já fizeram parte no meu livre direito de expressão. Então, não estou trazendo dados do inquérito que eu tenho conhecimento, mas vou falar. Saiu nomes como J. Serra, S. Mota, Ricardo S. de Oliveira, a mídia deu isso aí, que estariam nas contas. Isso aí foi suspeito e foi investigado e estão dentro dos documentos. Bom, o que aconteceu? Vazou um nome, tá? Vazou um nome. Eu já não tinha, porque quando acabou o trabalho em Nova York, eu voltei acabou a minha missão, eu voltei para o meu trabalho em Araçatuba e fui para o dia a dia, presidir os inquéritos da região do dia a dia, atender plantões, atender operações policiais, na delegacia local do estado de São Paulo, ali dentro da cidade de Araçatuba, e fui afastado, até temporariamente, da missão internacional. Nisso, o laudo 675 começou a ser elaborado pelos peritos. E foi vazado um nome. Tá? Foi vazado um nome do senhor Jorge Bornhaus, que estaria em remessas da CC5. Isso aí foi amplamente noticiado, por isso que eu estou dizendo. Perdão, doutor Castilho, não era o Jorge senador, mas, salvo engano, alguém que figurava também muito distante, era o seu irmão, que era o dono, Paulo, pelo menos sócio do Banco Araucária. Paulo Conder Bornhaus, foi uma coisa assim, não me lembro devido ao número de anos, e peço até desculpa se eu estiver falando alguma impropriedade, até para não denegrir. Não, é um valor, doutor Castilho, um valor astronômico, salvo engano, posso estar sendo injusto aqui também, mas a ordem de grandeza está correta. Àquela altura, o Banco Araucária foi algo como 5 bilhões de reais. Aplicando a taxa CDI do período, grosso modo, multiplica-se por 10, aumenta uma ordem de grandeza. Então, só o Banco Araucária seria o equivalente hoje a 50 bilhões de reais. Não, sem dúvida, isso aí já é um outro... Estou dizendo só, sim, eu vou chegar nessa parte do Banco Araucária, mesmo porque o Banco Araucária era titular de conta CC5 no Banestado de Nova York, e era titular de conta CC5 no Banestado de Foz do Iguaçu, e era titular de contas correntes em bancos suíços dentro de Manhattan. Então, era assim que se processava o esquema de lavagem de dinheiro, era um pinga-pinga. Tá? O lavador abria contas em várias localidades e o dinheiro ia seguindo o seu fluxo até o destino final. Né? Então, só estou dizendo que quando vazou um nome de político, eu senti que imediatamente houve um esfriamento da Operação Macuco. E não mais fui autorizado a retomar o caso. Eu passei 1 ano em Araçatuba e esse laudo ficou 1 ano em banho-maria e a coisa não andava. Doutor Castilho, isso aí que o senhor está falando, então quer dizer que, na verdade, o vazamento, obviamente que não foi a família Bornhausen, mas foi alguém falando o seguinte, olha, se a gente jogar na roda o nome de alguém, a própria política vai se mexer para fazer esse enterro. Isso lembra muito algo que eu aprendi na minha experiência internacional, que é o seguinte, quando está havendo a negociação de tratados entre países, e um país está insatisfeito com o rumo das negociações, eles vazam a minuta, porque diz-se até um ditado nesse meio aí diplomático, é o seguinte, se você quer matar um texto, você quer encerrar, você vaza, né? Porque aí ninguém